Este é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo realizando a leitura, eu vou tecendo comentários do livro A Bíblia Não Tinha Razão, do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Seria possível o povo de Israel ter desafiado o faraó? Eu já tenho falado aqui em vídeos anteriores sobre a ampla dominação que o Egito exercia à época do suposto êxodo e também da suposta conquista da terra de Canaã, a influência e o poder bélico, militar, comercial, socioeconômico, cultural que o Egito, sim, o Império Egípcio, exercia sobre a terra de Canaã, inclusive controlando, rotas comerciais, terrestres e marítimas. Algumas pessoas vão dizer que há até evidências arqueológicas deste desafio de Israel ou de Moisés ao faraó, ou à época ao Império Egípcio, e que até existe um papiro que menciona as pragas do Egito, o papiro chamado de papiro Ippur, ou papiro Power, por outros vão falar assim, pronunciar assim, papiro Ippur, mas, pelo amor de Deus, é uma vergonha até nós termos pessoas que têm títulos acadêmicos, ainda que sejam cristãs, querer citar este papiro como sendo uma prova arqueológica de que podem ter acontecido as pragas do Egito. Isso me entristece até, parece uma brincadeira de mau gosto. Então vamos encarar a realidade arqueológica dos fatos e dos acontecimentos. Vamos lá, A Bíblia Não Tinha Razão, livro de Israel Finkelstein, página 102. É claro que a saga de libertação do Egito não foi redigida como trabalho original, no século 7 antes da Era Comum. Com certeza, os primeiros esboços da história eram conhecidos muito antes disso, nas alusões ao Êxodo e a caminhada pelo deserto, nos oráculos dos profetas Amós e Oséias, um século antes. Você sabe, há um consenso acadêmico de que toda a história patriarcal, a história da construção do mito do Êxodo, do mito da fundação da nação, ela tem origem, existem muitas e muitas evidências, que ela tem origem no século 7 a.C., porque quando vão traçar os cenários, falar da relação com os povos que supostamente houve no passado, eles falam de relações com povos que nem existiam à época dos patriarcas, como um povo estabelecido de fato. E que nem aqueles nomes existiam, e nem que lugares que às vezes eles citam existiam. Então, através destas pistas, é que conseguiu-se, de maneira acadêmica, científica, arqueológica, historiográfica, remontar estes textos no seu real período de gênese, descrição. Então, que seria o século 7 a.C., o período da instauração da monarquia, nas terras israelitas. Então vamos continuar. Ambos partilham a memória de um grande acontecimento na história que se relacionava com a libertação do Egito, o que acontecera num passado distante. Mas que espécie de memória era essa? O egiptólogo Donald Redford argumentou que os ecos dos grandes acontecimentos relacionados com a ocupação do Egito pelos Hicsos e sua violenta expulsão do Delta ressoaram durante séculos,
para se transformarem numa memória central e partilhada do povo de Canaã. Faz sentido essa tese do egiptólogo Ronald Redford, porque lembre-se o seguinte, a terra de Canaã era um local habitado por várias tribos e vários povos, né? O Canaã é um país inteiro, depois parte dele é o que é o Israel hoje. Então a gente tem que entender que vários povos compartilharam dessa fonte remota no passado, que era a dominação Ixa, dos Ixos, e os embates que ocorreram entre os Ixos e os egípcios. Vamos dizer assim, de uma analogia bem simples, que seriam então os Ixos, né, adotados como um passado memorial das raízes cananeias do povo que ali posteriormente existiu no século VII. Então essa tese ela tem sentido. Essas histórias dos colonos de Canaã estabelecidos no Egito, atingindo a dominação no delta e depois sendo forçados a retornar à sua terra natal, poderiam servir como foco de solidariedade e resistência, enquanto o controle egípcio sobre Canaã se tornou mais firme ao longo da Idade do Bronze Posterior. Como eu falei, inclusive, a Bíblia ela omite a dominação egípcia em Canaã. Sim, a Bíblia omite. Infelizmente é isso que literalmente acontece. Os escritores bíblicos fazem uma omissão da dominação egípcia que houve durante décadas na terra de Canaã. E não era uma dominação qualquer. Peço aos irmãos, né, os religiosos aí das igrejas, que às vezes vêm aqui parar no canal, não começa a surtar não. Porque os egípcios, ao longo da terra de Canaã, construíram fortalezas. Estes fortes e fortalezas, pontos, né, de guarda, foram encontrados arqueologicamente. Existem documentos de dominadores de estados de Canaã que eram vassalos ao Império Egípcio. E esses senhores de terras, ou reis vassalos, governantes vassalos, trocaram cartas, né, tabuletas, inscrições com o Império Egípcio, de todo assunto que você possa imaginar. Assunto de grãos, até solicitação de guarnição, tudo que você possa imaginar. Então, os escritores bíblicos, eles fazem uma omissão destes acontecimentos. Que não houve uma conquista, porque era fortemente controlada pelo Egito, e isso é a arqueologia. Os fortes estão lá, as inscrições egípcias estão lá. Então não há como discutir com isso, a não ser que você seja um fundamentalista religioso, anti-história, anti-ciência, anti-arqueologia, a não ser que você queira mentir em nome da sua religião. Aí, se você for fazer isso, o caminho é negar evidências, é fato. Mas para o estudioso é encarar a realidade. E a realidade é esta. O Egito dominou Canaã com mão forte, pulso forte. Então não houve as chamadas incursões israelitas, porque nem vestígios arqueológicos destes israelitas existem. Então vamos continuar aqui. Eu vou ler aqui de novo. Essas histórias dos colonos de Canaã estabelecidos no Egito, atingindo a dominância no delta e depois sendo forçados a retornar à sua terra natal, poderiam servir como foco de solidariedade e resistência, enquanto o controle egípcio sobre Canaã se tornou mais firme ao longo da Idade do Bronze Posterior. Espero que tenham entendido. Os queridos irmãos, às vezes, da igreja que vêm parar aqui, né? E aí complica tudo. Os bem fundamentalistas. Não pode acontecer isso. Como veremos, com a eventual assimilação de muitas comunidades de Canaã na cristalização da nação de Israel. Então Israel é uma amálgama de povos cananeus. Todos aqueles povos que a Bíblia fala que foram vencidos, e ali é uma linguagem simbólica, tá? Quando Israel vence um povo, na verdade quer dizer que a cultura
e a crença daquele povo é que foi superada. É isso que o texto está relacionando. E não uma vitória física, brutal, militar, bélica. Mas que a crença no Deus nacional, aquela crença antiga foi superada e estabelecida esta da crença no Deus nacional. Com todos os aspectos, né, que normalmente o povo carregava o seu nome com a sua característica principal. Vamos continuar. Aquela forte imagem de libertação pode ter se tornado relevante para uma comunidade cada vez mais ampla. Durante o período dos reinos de Israel e de Judá, a história do Êxodo teria resistido e então sido elaborada como saga nacional. Um chamamento à unidade da nação diante das ameaças contínuas dos grandes impérios. É impossível dizer se a narrativa bíblica foi ou não uma ampliação e uma elaboração de memórias imprecisas da migração do povo de Canaã para o Egito e de sua expulsão do delta no segundo milênio antes de Cristo. Mesmo assim, parece claro que a história bíblica do Êxodo auferiu seu poder não apenas das tradições antigas e dos detalhes geográficos e demográficos contemporâneos, mas ainda a mais diretamente das realidades políticas contemporâneas. Então foi aí também que foi pego no pulo do gato, porque as realidades socioeconômicas e políticas que são expostas na construção das narrativas do Êxodo e também dos patriarcas, não fala de problemas socioeconômicos e de construções demográficas, tipográficas da época dos próprios patriarcas, mas sim de um cenário que é apresentado por volta do século VII a.C. Então é por isso também que essa verificação, essa atestação de cena, denuncia a origem do texto. Porque temos evidências arqueológicas que a terra de Canaã, na época dos patriarcas, era totalmente diferente. As questões socioeconômicas e políticas eram, volto a dizer, totalmente diferentes de como é descrito pela Bíblia. Mas, volto a dizer, o papel ali da Bíblia era trazer símbolos. Era falar de uma linguagem simbólica e não falar de uma construção literal. O século VII foi um tempo de grande renascimento, tanto no Egito como em Judá. E lembrando também que nunca existiu reino unificado. O norte era uma coisa, o sul era outra. A arqueologia já provou isso também. No Egito, depois de longo período de declínio e de anos difíceis de submissão ao Império Assírio, o rei, preste atenção nisso que eu vou falar, nisso que eu vou trazer aqui para vocês agora. O rei Psamético I ascendeu ao poder e transformou o país de novo em uma importante força internacional. Quando o domínio do Império Assírio começou a desmoronar, o Egito se mexeu para preencher o vácuo político, ocupando antigos territórios assírios, onde estabeleceu seu domínio permanente entre 640 e 630 a.C., quando os assírios retiraram suas forças da Filistéia ou Palestina, da Fenícia e da área do antigo reino de Israel, o Egito ocupou a maioria dessas áreas e sua dominação política substituiu o jugo assírio. Ou seja, não teve folga. É difícil até nós falarmos desse reino davídico, desse reino salomônico. É difícil a gente falar. Porque não teve folga. Não houve folga. Os reais impérios e grandes potências estavam ali no cangote. Era a balança, o equilíbrio da balança de poder que existia em volta era estreitíssima a questão. Então o império vinha declinando, o outro já estava ascendendo, levantando. E aí vivia essas alternâncias de controle territorial e de poder. Então quando foi que esse grande reino existiu? O Império Davídico existiu? Não existiu. Essa é a verdade. Não existiu. Vamos lá. Em Judá, vamos continuar lendo aqui. Em Judá, esse foi o tempo do rei Josias.
A ideia de que Yud-Re, Vav-Re preencheria, em última análise, as promessas feitas aos patriarcas, a Moisés e ao rei Davi, do grande povo unificado de Israel, vivendo com segurança em sua terra, era uma força política e espiritualmente convincente para os súditos de Josias. Um curioso, o arqueólogo Israel Filkenstein, pelo menos na tradução do seu livro para o português, se isso foi traduzido corretamente, esse termo. Ou seja, de alguma forma, né, o Israel sabe um pouco, é claro, tem seus mestrados, doutorados, é óbvio que sabe, das questões que envolvem a linguagem simbólica oculta da formação arquetípica da construção dos arquétipos de um povo. Porque senão ele não escreveria isso aqui. Era uma força política e espiritualmente convincente para os súditos de Josias. Excelente. Foi o período em que esse rei embarcou na tentativa ambiciosa de aproveitar o colapso assírio e unificar todos os israelitas sob o seu domínio. Seu programa era expandir para o norte de Judá, para os territórios onde os israelitas ainda estavam vivendo um século depois da queda do reino de Israel, para realizar o sonho de uma gloriosa monarquia unificada. Um estado grande e poderoso de todos os israelitas, venerando um Deus em um templo, em uma capital, Jerusalém, e governados por um rei da linhagem de Davi. Olha só, olha quantos símbolos você tem aqui. Ainda que vocês não entendam necessariamente a profundidade destes símbolos, mas vocês percebem claramente. As ambições do poderoso Egito de expandir seu império e do pequeno reino de Judá de anexar os territórios do antigo reino de Israel e de estabelecer sua independência estavam consequentemente em conflito direto. O Egito, da 26ª dinastia, com suas aspirações imperiais, ficava no caminho da realização dos sonhos de Josias. Então, as imagens e memórias do passado tornaram-se munição, num teste público de vontade e de força entre os filhos de Israel e o faraó e seus condutores de bigas. Assim podemos ver a composição da narrativa do Êxodo de uma nova e surpreendente perspectiva. Exatamente como a forma escrita das narrativas dos patriarcas tecera as tradições espalhadas de suas origens a serviço de um renascimento nacional em Judá no século VII. A história completamente elaborada do conflito com o Egito e do grande poder do Deus de Israel e da milagrosa salvação do seu povo. Serviu para uma finalidade política e militar ainda mais imediata. A grande saga de um novo começo e de uma segunda oportunidade deve ter ressoado nas consciências dos leitores do século VII. Abro aqui muitas aspas. Leitores, clero, né? Clero, pessoas e sacerdotes. Casta de cima, esquece o povão, esquece, tá bom? Casta de cima. Leitores, castas de cima. Beleza? E aí esses símbolos eram falados, ditos, espalhados de maneira pública no boca a boca. Lembrando-os de suas próprias dificuldades e dando-lhes esperanças para o futuro. Só que Josias se lascou, né? A verdade bíblica e histórica é essa. Lembra do que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Você consegue atestar muito da arqueologia bíblica, do que a Bíblia diz de fato e ocorreu, a partir da monarquia, século VII para frente. Para trás, construção simbólica. Já falei isso para vocês. Mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Monarquia para frente. E você acha reis, batalhas, locais, coisas que a Bíblia diz que aconteceu e realmente aconteceu. Por exemplo, a história diz que Josias se lascou. E a Bíblia diz que Josias se lascou. Ele se deu mal nessa campanha militar. A Bíblia diz e a história confirma. Sim. Ok? Então é sempre importante eu voltar e dizer isso para vocês, para não se embolarem na verificação das questões bíblicas.
Na monarquia de Judá, as atitudes em relação ao Egito sempre foram de assombro e de reviravoltas violentas. De um lado, o Egito havia oferecido refúgio seguro no tempo de fome e um asilo para os fugitivos, e era percebido como aliado potencial contra as invasões do norte. Ao mesmo tempo, sempre houve suspeita e animosidade em relação ao grande vizinho do sul, cuja ambição em épocas antigas era controlar a passagem vital através da terra de Israel ao norte para a Ásia Menor e a Mesopotâmia. Agora, um jovem líder de Judá estava preparado para confrontar o grande faraó, e as antigas tradições de tantas fontes diferentes foram reunidas habilmente num único épico arrebatador que favorecia os objetivos políticos de Josias. Novas demãos seriam acrescidas à história do Êxodo nos séculos subsequentes, durante o exílio na Babilônia e além dessa época. Mas agora podemos ver como a assombrosa obra foi elaborada sob a pressão de um conflito crescente com o Egito no século 7 a.C. A saga do êxodo de Israel do Egito, presta atenção, vou ler de novo. A saga do êxodo de Israel do Egito não é uma verdade histórica nem ficção literária. É uma poderosa expressão da memória e da esperança, nascida num mundo em plena mudança. Então, estão conseguindo pegar, começando a entender o que é a linguagem simbólica? Ela se baseia em rastros, em questões, e ela se constrói ali. Ela se elabora disso aí. Vamos continuar. A confrontação entre Moisés e o faraó espelhava o significativo confronto entre o jovem rei Josias e o faraó Necal, recentemente coroado. Fixar essa imagem bíblica em uma só data é trair o significado mais profundo da história. A Páscoa dos judeus prova não ser um evento solitário, mas uma experiência ininterrupta de resistência pública contra todos os poderes que existiam e que pudessem existir. Entenderam, meus amigos? Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui no canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.